Tudo o que o Senhor Supremo faz é bom. Havia um rei que era sempre aconselhado pelo seu ministro. Tudo o que o Senhor Supremo faz é bom, dizia ele. Então, uma vez por acaso, o rei cortou um dedo e, tendo ficado muito angustiado, perguntou ao ministro: Tendo cumprido meus deveres religiosos, por que Deus fez essa injustiça comigo? Tudo que o Senhor Supremo faz é bom, respondeu o ministro. Tendo ficado muito irritado com essa resposta, o rei decidiu castigá-lo, prendendo-o na cadeia. Na manhã seguinte, o rei, que sempre saía para caçar com o ministro, decidiu ir sozinho, mantendo-o preso. Porém, na floresta ele foi capturado pelos canibais que queriam oferecê-lo em sacrifício. Então ele foi banhado e preparado. Quando no último momento, investigando seu corpo, viram que estava incompleto, faltando um dedo, e não podendo oferecê-lo em sacrifício, resolveram soltá-lo. Sentindo-se aliviado, o rei voltou para o seu palácio e, soltando o ministro, disse: Agora entendo o que você queria dizer com tudo o que o Senhor Supremo faz é bom. Estava a ponto de ser morto e, quando viram que me faltava um dedo, decidiram soltar-me. Agora, só não entendo por que você foi preso injustamente. Por que o Senhor Supremo fez isso com você? Tudo que o Senhor Supremo faz é bom, repetiu o ministro. Eu sempre vou caçar com você na floresta. Se eu tivesse acompanhado, teria sido oferecido em sacrifício, pois tenho todos os meus dedos. Tudo que o Senhor Supremo faz é bom. Zé. Zé era uma dessas pessoas que vive fugindo das dificuldades. Sempre procurou o caminho mais curto e cômodo. Era mestre em atalhos. Nem sempre suas soluções eram as melhores, mas sempre estavam de acordo com os seus próprios interesses. Sofrimento era uma palavra que simplesmente não existia no dicionário de Zé. Tudo que pudesse provocar algum tipo de desconforto era imediatamente colocado em segundo lugar. Coisas como solidariedade, amor desinteressado, humildade, perdão. Um dia, Zé morreu. Ao chegar no céu, encontrou São Pedro em frente a uma grande porta com uma imensa cruz de mais ou menos 5 metros. Zé saudou o santo com a intimidade de um velho conhecido, do jeito que fazia com os amigos nos bares da vida quando queria pedir algum favor. Depois, então, Zé lhe perguntou: qual o caminho mais curto para o céu? São Pedro respondeu: Seja bem-vindo, Zé. A porta é por aqui mesmo. Entre. E Zé entrou e viu uma longa escada bastante estreita e pedregosa e perguntou imediatamente como fazia nos velhos tempos. Não tem um caminho mais curto? São Pedro respondeu com ternura e autoridade: Não, Zé. O caminho é esse mesmo. Todos os que entram no céu passam por aqui. E tem mais. Você deverá levar esta cruz até lá. São apenas 5 quilômetros de caminhar. O Zé olhou para a cruz e pensou com seus botões: Vou dar um jeitinho. Agradeceu e saiu com a sua cruz em direção ao paraíso. Caminhou 1 quilômetro sem dificuldades. Foi então que viu um serrote esquecido no chão. Olhou ao redor, não viu ninguém e, não resistindo à tentação, cortou 1 metro da cruz. Continuou seu caminho, mas levou junto o serrote. Mais 1 quilômetro, mais 1 metro cortado. Mais 1 quilômetro, cortou outro metro. Quando faltava apenas 100 metros para chegar no céu, só havia mais 1 metro de cruz. E lá ia o Zé carregando a cruz sem dificuldade, como sempre fez durante toda a sua vida. Foi então que aconteceu o inesperado. Para chegar até o céu, seria necessário atravessar um precipício. A distância até a outra margem é de 5 metros. O Zé podia ver apenas um fogo intenso no fundo do precipício. Faltou coragem. Ele não seria capaz de saltar tão longe. Desanimado, sentou.
Lembrou então a oração do anjo da guarda que aprendera com sua avó. Começou a rezar. E logo seu anjo da guarda apareceu e perguntou: Ei, Zé, o que você está esperando? A festa lá no céu está uma maravilha. Você não está escutando a música e as danças? Por que você está aqui sentado? O Zé respondeu: Cheguei até aqui, mas tenho medo de pular este precipício. O anjo então exclamou: Ora, Zé, use a ponte. Que ponte? Perguntou Zé. E o anjo respondeu: Aquela que São Pedro lhe deu lá na entrada. Onde está sua ponte, Zé? E Zé, compreendendo seu grande erro, respondeu tristemente ao anjo: Eu cortei. Questão de fé. Essa é a história de um alpinista que sempre buscava superar mais e mais desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua. Mas ele queria a glória somente para ele e resolveu escalar sozinho, sem nenhum companheiro, o que seria natural no caso de uma escalada dessa dificuldade. Ele começou a subir e foi ficando cada vez mais tarde, porém ele não havia se preparado para acampar e resolveu seguir a escalada decidido a atingir o topo. Escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha, e não era possível mais enxergar um palmo à frente do nariz. Não se via absolutamente nada. Tudo era escuridão, zero de visibilidade, não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Subindo por uma parede a apenas 100 metros do topo, ele escorregou e caiu. Caía a uma velocidade vertiginosa, somente conseguia ver as manchas que passavam cada vez mais rápidas na mesma escuridão e sentia a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava caindo, e nesses angustiantes momentos passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que ele já havia vivido em sua vida. De repente, ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Tchac! Como todo alpinista experimentado, havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que fixou em sua cintura. Nesses momentos de silêncio, suspenso pelos ares na completa escuridão, não sobrou para ele nada além do que gritar: Oh, meu Deus, me ajude! De repente, uma voz grave e profunda vindo do céu respondeu: Que você quer de mim, meu filho? Me salve, meu Deus, por favor. Você realmente acredita que eu possa te salvar? Eu tenho certeza, meu Deus. Então, corte a corda que te mantém pendurado. Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou mais ainda à corda e refletiu que, se fizesse isso, morreria. Conta o pessoal de resgate que no outro dia encontraram um alpinista congelado, morto, agarrado com força com suas duas mãos a uma corda a tão somente 2 metros do chão. Você teria tamanha fé? Ou se juntaria ao alpinista? Não esqueça o principal. Conta a lenda que uma certa mulher pobre com uma criança no colo, passando diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que lhe dizia: Entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia e colocou em seu avental. A voz misteriosa falou novamente: Você tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou.
Lembrou-se então que a criança ficara lá e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero sempre. O mesmo acontece conosco. Temos uns 80 anos para viver neste mundo e uma voz sempre nos adverte: não esqueça do principal. E o principal são os valores espirituais, coração, amor ao próximo, vigilância, família, os amigos, a vida. Mas a ganância, a riqueza, prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, os tesouros da alma. Que jamais nos esqueçamos que a vida neste mundo passa rápido e que a morte chega de inesperado. E quando as portas desta vida fechar para nós, de nada valerão as lamentações. Portanto, que jamais esqueçamos o principal. A borboleta e a chama. Uma borboleta multicor estava voando na escuridão da noite quando viu ao longe uma luz. Imediatamente voou naquela direção e, ao se aproximar da chama, pôs-se a rodeá-la, olhando-a maravilhada. Como era bonita! Não satisfeita em admirá-la, a borboleta resolveu fazer o mesmo que fazia com as flores perfumadas. Afastou-se e em seguida voou em direção à chama e passou rente a ela. Viu-se subitamente caída, estonteada pela luz e muito surpresa por verificar que as pontas de suas asas estavam chamuscadas. O que aconteceu comigo? Pensou ela, mas não conseguiu entender. Era impossível crer que uma coisa tão bonita quanto a chama pudesse causar-lhe mal. E assim, depois de juntar um pouco de força, sacudiu as asas e levantou o vôo novamente. Rodou em círculos e mais uma vez dirigiu-se para a chama, pretendendo pousar sobre ela. E imediatamente caiu, queimada, no óleo que alimentava a brilhante e pequenina chama. Maldita luz, murmurou a borboleta agonizante. Pensei que ia encontrar em você a felicidade. Em vez disso, encontrei a morte. Arrependo-me deste tolo desejo, pois compreendi, tarde demais, para minha infelicidade, o quanto você é perigosa. Pobre borboleta, respondeu a chama. Eu não sou o sol, como você tolamente pensou. Sou apenas uma luz. E aqueles que não conseguem aproximar-se de mim com cautela são queimados. Esta fábula é dedicada a todos aqueles que, como a borboleta, são atraídos pelos prazeres mundanos, ignorando a verdade. Então, quando percebem o que perderam, já é tarde demais. A história de seu João. Era um homem íntegro, honestíssimo, que morreu muito tranquilo depois de longos 90 anos de uma vida muito feliz. Foi para o céu e, ao chegar lá, foi recebido por São Pedro. Seu João, eu estava lhe esperando mesmo, já não era sem tempo. Fez uma boa viagem? Vamos, entre, o banquete celeste já está para começar. Seu João, maravilhado com tudo o que via, pois a descrição que ele tinha do céu não se comparava com as maravilhas que ele encontrara, perguntou a São Pedro onde era a sua morada. São Pedro pediu a seu João que o acompanhasse, que ele o levaria até lá. Afinal, seu João precisava tomar um banho antes de ir se encontrar com Nosso Senhor, é claro. Ao começar a caminhada, naquelas estradas revestidas de ouro, viu numerosas casas, palácios, tudo muito lindo, cercado de uma luz que ele nunca vira tão bela. À procura do número certo, continuava e seu João, sempre curioso, perguntava tudo a São Pedro. Em certo ponto da caminhada, passaram diante de um galpão muito grande e seu João logo quis saber o que tinha lá dentro. São Pedro procurou desconversar, mas seu João insistia em saber.
São Pedro procurou de todas as formas convencer a seu João de ir embora, mas seu João estava disposto a descobrir o que havia lá dentro daquele magnífico galpão. São Pedro já não tinha mais o que dizer e, muito contrariado, mandou os anjos abrirem as portas de tão falado galpão. As portas se abriram. Qual não foi a surpresa de seu João ao encontrar dentro do galpão, arrumadas em prateleiras que iam do chão ao teto, caixas brancas, iguaizinhas, amarradas com um lindo laço vermelho. Seu João foi entrando sem esperar São Pedro, que saiu correndo atrás dele com seu pesado livro nas mãos. Seu João, gritava São Pedro, não entre, por favor. Não adiantou nada. Seu João já estava dentro do galpão. Percebeu então que em cada caixa havia um nome e que as mesmas estavam organizadas em ordem alfabética. Saiu então correndo para encontrar a sua caixa, aquela que estivesse com seu nome. Após algumas horas de busca, encontrou a dita caixa. São Pedro, quase sem fôlego, ainda conseguiu chegar antes que o estrago estivesse feito e pediu a seu João que não abrisse a caixa. Seu João insistiu e São Pedro, não tendo mais desculpas, permitiu que este abrisse sua caixa. Dentro da caixa encontrou todas as graças que o Pai Celeste havia preparado para dar a seu João na vida e que este nunca havia pedido. Quantas vezes na vida reclamamos de tudo e esquecemos que temos um Pai no céu pronto a nos socorrer sempre que precisamos. Preferimos, entretanto, ficar envolvidos nos nossos problemas, que nós mesmos criamos, pensando que Deus tem obrigação, que Deus tem por obrigação nos prover de tudo, o que nós achamos que precisamos. Normalmente são coisas materiais para sermos felizes, esquecendo de pedir aquilo que Deus já tem pronto a nos oferecer, suas graças que nos são necessárias para termos nesta vida tudo o que necessitamos para sermos felizes, inclusive o material. Quanto tempo perdido! Aproveitemos nossa vida para nos aproximarmos mais de Deus, pois somente nele encontraremos a verdadeira felicidade.